Seja muito bem-vindo ao canal Quem Tem Ouvidos Ouça. Hoje nós vamos falar do propósito. O propósito consiste de uma vontade determinada em nunca mais voltar a cometer o pecado e empregar todos os meios necessários para evitá-los. Para este fim existem 3 condições absolutas, sem condição alguma de tempo, lugar ou pessoa. Universal. Devemos ter a vontade de evitar todos os pecados mortais, passados e futuros. Eficaz. É necessário que a nossa vontade se una à vontade de Deus, pelo espírito de temor, nos dispondo a sofrer todos os males antes que pecar. Maus hábitos. É a disposição adquirida para cair com facilidade nos pecados que estamos acostumados. A vigilância sobre nós mesmos, muita oração, confissão, um bom confessor fixo são os remédios necessários para nos corrigirmos dos nossos maus hábitos. Ocasiões perigosas de pecar são todas aquelas circunstâncias de tempo, lugar, pessoa ou coisas que, pela própria natureza ou pela nossa própria fragilidade, nos levam a cometer o pecado. Estamos gravemente obrigados a evitar as ocasiões perigosas de pecar. Da acusação dos pecados ao confessor. Estando preparado para a confissão, irei fazer a acusação dos meus pecados ao confessor, para obter a absolvição. Sendo assim, é obrigatório confessar os pecados mortais, e é bom confessar os veniais. As qualidades da acusação são 5. Primeiro, ser humilde, reconhecer a sua culpa. Segundo, ser íntegra, deve acusar-se às circunstâncias que mudam a espécie do pecado. Ou seja, a ação pecaminosa é quando o pecado muda de venial para mortal. Um exemplo, você conta uma mentira para se desculpar, que prejudica gravemente o próximo. Nesse caso, a mentira muda de oficiosa para gravemente prejudicial. Segundo, a ação pecaminosa que contém a malícia de 2 ou mais pecados mortais. Exemplo, roubo de coisa sagrada, furto e a malícia do sacrilégio. Se uma pessoa não está certa de ter cometido um pecado, não é obrigado a confessá-lo. Se, porém, quisesse acusar-se, deve acrescentar não ter certeza de ter cometido o pecado. Se você fez um bom exame de consciência e no momento da confissão esqueceu de acusar algum pecado mortal ao confessor, sua confissão foi válida. Porém, na próxima oportunidade que você tiver de confessar, você deve acusá-lo. Quem se vê tentado a calar algum pecado mortal na confissão, deve considerar, primeiro, não teve vergonha de pecar diante de Deus, que tudo vê. Segundo, é melhor manifestar o pecado ao confessor em segredo do que viver inquieto no pecado, ter uma morte infeliz e por isso ser envergonhado no dia do juízo universal, diante do mundo inteiro. Terceiro, que o confessor está obrigado ao sigilo sacramental sobre pecado gravíssimo e com ameaça de severíssimas penas temporais e eternas. Caso tenha acontecido a ocultação de algum pecado mortal durante a confissão, deve-se expor ao confessor o pecado ocultado, enquanto as confissões o ocultou, e repetir todas as confissões, desde a última bem feita, pois ocorreu a profanação do sacramento da penitência, e por isso tornou-se réu grave de sacrilégio. Terceira qualidade, deve-se declarar os pecados como eles são, sem se desculpar, diminuir ou aumentar. Quarta, prudente, significa que ao confessar os pecados devemos nos servir de termos mais modestos. Quinta, significa que não devemos falar coisas inúteis ao confessor. Embora confessar os próprios pecados a outro homem possa parecer penoso, é necessário fazê-lo, porque é preceito divino, e não tem outra maneira de obter o perdão dos pecados cometidos. Além disso, as dificuldades são compensadas
com muitas vantagens e grandes consolações. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. Quem tem ouvidos, ouça.